Meus queridos irmãos e irmãs, a morte de Jesus não foi um acidente que aconteceu no decorrer da história. O apóstolo São Pedro explicou aos judeus no dia de Pentecostes que Jesus foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Já estava escrito que o Senhor Jesus é o servo sofredor que se deixa levar silencioso ao matadouro, como ovelha muda frente aos tosqueadores, e carrega sobre si o pecado das multidões, como ouvimos hoje na primeira leitura. Jesus é como o bode expiatório da antiga aliança, que levava sobre si os pecados dos filhos de Israel. Também não são apenas os que assistiram passivamente ou realizaram a crucificação de Jesus que são os culpados de sua morte, mas todos os homens, de todos os tempos e de todas as épocas. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 598, todos os pecadores como tais são os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o Divino Redentor. Todos nós, pecadores, irmãos e irmãs, somos responsáveis pela morte do Senhor Jesus. São Francisco de Assis assim disse: és tu que com eles o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ofereceu livremente a sua vida ao Pai para nos salvar. Eis-me aqui, venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como foi profetizado. A paixão redentora de Jesus é a razão de ser de sua encarnação. Ele livremente ofereceu a sua vida, seu sangue, em resgate de muitos. Ele mesmo declara: ninguém tira a minha vida, mas por mim mesmo eu dela me despojo. Este é o mandamento que eu recebi de meu Pai. E antes que tudo fosse consumado, Jesus ainda tinha sede de salvar, de resgatar, de amar. Todos os homens pecaram, declara a palavra de Deus, e por isso estavam privados da glória de Deus. Era preciso que esta comunhão perdida pelo pecado fosse restabelecida com Deus, mas o homem era incapaz disso. O salário do pecado é a morte, a natureza do homem pecadora, portanto, ele não pode salvar-se a si mesmo e se quer salvar a outro semelhante. Mas Deus, rico em misericórdia, não abandonou o homem e prometeu um Salvador que destruiria a serpente e o pecado. Jesus é o Salvador prometido pelo Pai. Só Ele é a salvação. Seu nome, Yeshua, significa sua missão: Deus salva. Jesus abraçou com amor e ardor a vontade do seu Pai, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São João Batista poderia ter apresentado Jesus com um título mais glorioso, como o desejado das nações, o príncipe da paz, o Messias, o leão da tribo de Judá. Mas João Batista preferiu gritar aos ouvidos de seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O anjo já havia dito a São José: ele salvará o seu povo de seus pecados. E João, cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, sabia que era Jesus, sabia quem era Jesus e qual era a missão de Jesus. O Cordeiro no Antigo Testamento era uma vítima pura, oferecida a Deus em expiação pelos pecados dos filhos de Israel. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali oferecia diante da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, o sacrifício pelos pecados. O altar e os objetos eram todos aspergidos com o sangue da vítima. Logo após, a assembleia também era aspergida e seus pecados ficavam encobertos. Jesus é o Cordeiro da nova aliança, que se oferece ao Pai para salvar-nos
da escravidão de todo o pecado. Ele mesmo é o sumo sacerdote que oferece o holocausto. Ele mesmo é a vítima oferecida e ele mesmo é o altar do sacrifício. A santíssima humanidade de Jesus é o ponto de encontro da miséria do ser humano com a misericórdia do nosso Deus. O Catecismo da Igreja Católica, número 614, assim diz: este sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os outros sacrifícios. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos contemplando o quinto mistério doloroso do Santo Rosário. Jesus subiu o monte do Calvário carregando a sua cruz, ou melhor, carregando a minha carga e a sua carga, os nossos pecados. Ele foi despido de suas vestes e logo após pregado na cruz. Ele mesmo disse que teria que assumir a cruz, sofrer e morrer para ressuscitar no terceiro dia, em cumprimento das coisas de seu Pai. Enfim chegou a hora a que ele sempre se referia, a hora das trevas, mas da qual brotará secretamente o perdão de todos os pecados. Como vimos atrás, nenhum homem tinha condições de salvar-se ou salvar outro homem. O próprio Pai proveu o Cordeiro para salvar os homens de seus pecados. Nosso Senhor, que não pecou, Deus o fez pecado por nós, a fim de que nós nos tornássemos justiça de Deus. Quando ele se fez pecado e morreu na cruz, o pecado morreu com ele, na sua santíssima carne. Sua obediência até a morte de cruz substituiu a nossa desobediência. Por sua obediência total, realizou a sua missão expiadora. A desobediência de um só homem, o antigo Adão, encerrou a todos nós no pecado e na morte. A obediência de um só homem, Jesus Cristo, o novo Adão, nos fez participantes da glória do nosso Deus. Estamos diante da primeira e mais terrível festa de Corpus Christi. Jesus é crucificado. É a primeira missa da humanidade. E a única do cristianismo. Jesus é sacerdote, é altar e é vítima. Sua mãe, Maria Madalena, e o discípulo amado são os únicos que vivem na alma este sacrossanto mistério. O céu fica negro, ao lado dele 2 velas, os 2 ladrões, e uma delas se apaga. Tudo parece estar perdido. Se perguntássemos, contemplando esta cena, como os israelitas perguntaram no deserto, na manhã, que encontraram o chão coberto de maná, manru, o que é isto? Certamente teríamos a mesma resposta de Deus. Este é o pão que o Senhor vos manda para comerdes. É o único pão que produz a vida divina. É a maldição que se tornou bênção. É a nova árvore da vida, a fonte da própria vida, o bálsamo para as feridas. É o pão vindo do céu para dar a vida ao mundo. Ao morrer na cruz, Jesus põe nas mãos dos homens o seu sangue e o seu perdão. Ele nos abriu o caminho de volta para o céu, para a casa do Pai. Naquele momento, a palavra declara que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e por isso fomos introduzidos com ele, com Jesus, no Santo dos Santos, isto é, na presença de Deus no céu. Consumatum est, tudo está consumado. Está selada com sangue a nova aliança, e agora com o sangue do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Está realizada a salvação da humanidade, prometida aos nossos pais em Gênesis 3,15. Agora somos o povo de Deus e Ele, o nosso Deus. No encontro da miséria humana com a misericórdia de Deus na santíssima humanidade de Jesus,
acontece a nossa salvação. Com a morte de Jesus morreu todo o pecado e também as suas consequências. Ao se fazer pecado e morrer na cruz, morre também com Jesus todo tipo de pecado. Com sua resistência pacífica, morreu a violência. Com seu perdão, morreram o ódio e a mágoa. Com a sua confiança total, morreu o egoísmo. Com seu sim, são apagados todos os nãos que a humanidade deu ao Senhor Deus. Na sua cruz morreu tudo que nos privava da vida de filhos amados de Deus, e pelo seu sangue fomos resgatados, lavados e purificados. Ele suportou o castigo que nos traz a paz, e por suas chagas você e eu fomos curados. Jesus não só lava-nos dos nossos pecados, mas nos dá o Espírito Santo, e Ele faz-nos renascer para uma vida nova e uma nova esperança. Do seu lado aberto pela lança, jorrou sangue e água. O sangue nos purifica e a água do Espírito Santo enche as nossas vidas, fazendo-nos renascer e tomar posse das bênçãos conquistadas na cruz para cada um de nós. O Espírito Santo restaura em nós a dignidade de filhos amados de Deus e nos capacita a viver cada dia esta filiação divina. Amados irmãos e irmãs, a cruz é a expressão máxima e mais profunda do amor de Jesus pelo Pai e pelos homens. Amemos a cruz com ardor. Carreguemos a cruz cada dia, tropeçando até o nosso próprio Gólgota. Deixemo-nos ser com Ele crucificados, a fim de que com Ele também nós ressuscitemos ao terceiro dia. Baixe a sua cabeça um pouco, se você puder, e pense nesse mistério tão profundo da morte de Jesus. Morreu por mim e por você, no meu lugar e no seu lugar. Nós, diante do julgamento do Deus eterno, somos Barrabás, e Ele troca de lugar conosco, pega a nossa cruz, Ele como Filho verdadeiro do Pai, e nos faz verdadeiros filhos, não mais Barrabás, filhos do pecado e da corrupção, mas filhos amados de Deus, que é nosso Pai. Ainda com seus olhos fechados, escute esta pequena poesia que nos fala deste amor tão profundo de Deus. Ele olhou ao redor da montanha e previu uma cena. 3 corpos estavam pendurados em 3 cruzes, braços estendidos, cabeças inclinadas para a frente. Eles gemiam por causa da dor e por causa do vento. Homens fardados estavam sentados no chão perto dos 3. Homens com roupas de religiosos se afastaram para o lado, arrogantes, convencidos de que estavam certos. Mulheres envolvidas em sofrimento estão reunidas ao pé da montanha, rostos marcados pelas lágrimas. Todo o céu se levantou para lutar. Toda a natureza se ergueu para o resgate. Toda a eternidade posicionou-se para dar proteção. Mas o Criador não deu ordem alguma. O Criador simplesmente disse: isso deve ser feito. Isso deve ser feito. E ao dizer isso, retirou-se. Um anjo aproximou do Criador e disse: seria menos doloroso se... O Criador interrompeu brandamente e disse: seria menos doloroso, mas não seria amor.